Nem todo mundo que você quer é o que Deus quer para a sua chamada. Segura. A águia não anda com urubu, não. Você não entendeu. Deus está dizendo para você: comece a selecionar quem anda contigo. Comece a selecionar quem anda com você. Chamado não são para todos. Sabe por quê? Porque a águia tem que voar alto. Marcos, sabe o único animal que consegue pousar nas asas da águia é o golfo. Sabe o que a águia faz quando o golfo pousa na asa, nas costas dela? Ela começa a subir. Sabe por quê? Porque ela está dizendo: aquilo que eu necessito está lá em cima. Jesus, se até um ser irracional entende que nas aflições dele o sustento dele vem do céu, quem dirá nós, sendo filho de Deus, irracionais, em um culto adorador igual esse, não entregar as nossas causas, as nossas dores a Deus? Fernanda, entenda que quando Elias ele chega diante de Acabe, ele está dizendo: eu não estou aqui porque eu quero, porque Deus me enviou. Segura. Quando Deus te enviar para um lugar, olha para cá, as pessoas vão zombar de você. Olha para cá, as pessoas vão questionar aquilo que Deus colocou na tua história, mas maior é a chamada de Deus na sua vida do que aqueles que te acusam. Segura. Deus está dizendo para você, Elias: enquanto você estiver de joelho, eu sustento a tua chamada de pé. Enquanto você estiver de joelho, eu sustento a tua casa de pé. Enquanto você estiver de joelho, eu ordenarei aos corpos que te sustentem. Daniel, entendemos que quando Elias ele chega diante de Acabe, ele profere uma palavra na qual Deus colocou no coração dele. Entendemos que quando Elias chega diante de Acabe, ele está dizendo para Acabe: Acabe, você pode até adorar qualquer coisa, mas o que eu vim aqui te entregar é de Deus. Segura. Deus está dizendo para você: esteja adorando a Deus. Sabe por quê? Nos momentos da tua angústia, não vai ser Baal, não vai ser imagens, não vai ser outra coisa que vai te sustentar. Entendemos, Fernanda, que quando Elias chega diante de Acabe, Robério, Deus está dizendo para Elias: Elias, viva aquilo que eu te entreguei. Elias estava olhando para Deus e dizendo: Senhor, talvez não é aquilo que eu queria viver. Deus estava dizendo para Elias: nem sempre na onde você está eu vou estar, mas quando eu te enviar, eu estarei contigo. Prova disso é quando Jesus estava no deserto. Quem estava com ele não era ninguém nada mais do que o Espírito Santo. Jean, entendemos que quando entregamos para Deus aquilo que o nosso coração almeja, Deus atende a nossa oração. Prova para mim, Jefferson, se até Acabe, que estava contra as vontades de Deus, Deus foi falar com ele tete a tete. Imagina você no seu quarto de oração todos os dias. Se até um ser que estava contra os princípios bíblicos, Deus foi falar com ele, imagina com você, quando você dobrar os teus joelhos e dizer: Pai, aqui estão todas as minhas angústias. Deus está dizendo para você: comece a entregar para mim aquilo que só eu posso resolver. Meu Deus, você não entendeu. Deus está dizendo para você: para de entregar para o teu amigo, para de ligar para o teu pai, para de ligar para sua mãe, porque é somente Deus quem pode resolver certas. Fernanda, Acabe ele está tão contra as vontades de Deus, Daniel, que Deus deixa Acabe ir até onde ele queria ir. Mas entendemos que por trás de Acabe tinha Jezabel. Entenda que Jezabel ela reinava por trás dos tronos. Entenda que Acabe estava no trono, mas quem reinava era Jezabel. Entenda uma coisa: precisamos entender aquilo que Deus quer de nós.
Não, você não entendeu. Precisamos entender aquilo que Deus quer a respeito de nós. Não, você não entendeu, meu Deus. Deus está dizendo para você: se eu entreguei uma chamada sobre a tua história, viva a chamada. Se eu entreguei um propósito na tua história, viva o propósito. Mas não esqueça daquilo que Deus te entregou. Entendemos, Marcos, que quando Deus fala com Elias, ele profere aquelas palavras diante de Acabe. Entendemos, Fernanda, que quando Elias profere aquelas palavras diante de Acabe, Deus estava dizendo para ele: Marivaldo, tudo aquilo que você disser eu assinalei embaixo. Entenda uma coisa: nem todas as profecias são de Deus. Segura. Deus está dizendo para você: comece a se alimentar da palavra, porque você começará a entender as profecias. Deus está dizendo para Elias: Elias, eu sei quem tu és. Acabe não sabe quem você é, mas vai que eu te ordenarei. Entendemos, Fernanda, que quando Deus nos envia a alguns lugares, é da vontade do Senhor. Tem coisas que Deus vai falar para nós que nós deveremos falar quando estamos pregando. Tem coisas que pessoas pregam que não são de Deus. Entendemos uma coisa: precisamos da palavra do Senhor para entender aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne. Segura. A carne nos coloca no pecado, a carne nos tira do céu, mas a palavra do Senhor nos coloca nas regiões celestiais. Meu Deus, Deus está dizendo para você: viver na superfície qualquer vive, mas descer no sobrenatural com Deus é para você que vive um chamado. Deus está dizendo para você: viva a chamada do Pai, viva a chamada do Espírito, viva a chamada do Filho, viva pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É impossível abandonar a Deus. Daniel, quando a gente estamos trabalhando com o cantor, você não consegue voltar ele para trás, porque depois que ele começa o princípio, ele vai até o fim. Deus está dizendo para você: seja fiel até a morte. Deus está dizendo para nós: sejamos fiel a Deus, porque a fidelidade com Deus nos traz bênção. Entendemos, Fernanda, que Elias, quando ele procede essas palavras a Acabe, Elias está dizendo: eu já fiz aquilo que o Senhor me ordenou, agora eu só vou esperar outra ordem. Segura que daqui a pouco vamos glorificar. Entendemos, Daniel, que quando Elias ele olha para Acabe e profere essas palavras, fica 3 anos sem chover. Elias está dizendo: não sou eu, mas é o próprio Deus que está testificando a respeito de mim. Entenda uma coisa: a forma que andamos, falamos, diz muito a respeito daquilo que está com nós. Meu Deus, Deus está dizendo para você: comece a escolher a forma que você anda. Jefferson, eu estou sozinho, mas você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo contigo. Deus está dizendo para você: você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Deus te escolheu para você viver o propósito. Eu imagino, Daniel, que quando Elias chegou diante de Acabe, Acabe olhou para Elias e disse: eu já até sei mais ou menos o que ele veio fazer aqui. Mas Acabe já não estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Agora olha para cá: até um rei, se já não estava agradando ao Senhor, Deus tirou do trono. Imagina nós. Meu Deus, Deus está dizendo para você: se eu tirei até o que era grande do trono, quem dirá aquele que está contra os meus princípios? Deus está dizendo para nós: vivemos o princípio de Deus, vivemos a promessa do Senhor. Deus está dizendo para nós: se eu tirei Saul, Acabe do trono, quem dirá eu não vou tirar aquele que não está conforme a minha escolha? Entenda, Daniel, que quando Elias
Elias ele sai fora do reino. E o que Deus fala com ele, filho? Deus olha para Elias e fala: vai até Querite, que lá eu ordenarei a povos que te... Uau! Desenho que a minha esposa era minha, ela está subindo. Entenda uma coisa: Deus manda Elias ir até Querite. E o que Deus procede depois? Eu ordenarei a povos. Deus não mandou sacerdotes, Deus não mandou pessoas que conheciam Elias, Deus mandou povos. Sabe por quê? Era Deus mostrando que desde o princípio Ele era Deus. Era Deus mostrando que desde o princípio Ele era Deus nas nossas vidas. Jefferson, não entendi se Deus ordenou até os povos, que são seres irracionais, que sustentasse Elias de pé. Segura, nós já vamos glorificar. Entenda, Marcos, que Elias, quando ele vai para o ribeiro, ele sabia que ele só teria água, mas ele estava vivendo aquilo que estava em Hebreus, vivo por fé, não por aquilo que vejo. Meu Deus, Deus está dizendo para nós: passe a viver por fé, não por aquilo que você pode ver. Elias recebeu uma ordem de Deus para ir até o ribeiro, mas Elias olhou para Deus e disse: Pai, se é a ordem eu vou. Deus olhou para ele e disse: já que você aceitou a chamada, eu vou te sustentar, não só com água, mas com carne. Olha lá os povos, a hora do almoço chegando. Meu Deus, sustentando Elias. Quando dava meio-dia, Deus dava ordem aos povos. Daniel, vai lá, sustenta Elias. Vai lá, sustenta o Marcos. Vai lá, sustenta o Leandro. Vai lá, sustenta o Marivaldo. Sustenta o Jean. Jean, sabe qual é o nosso erro? É que quando nós estamos no ribeiro de Querite, esquecemos da promessa. Marcos, o nosso erro é quando estamos no ribeiro de Querite, esquecemos da promessa de Deus. Deus tinha dado ordem a Elias, que ia sustentar Elias não só com água, mas com carne também. Elias ouve o que Deus falou e falou: já que Deus falou, eu vou para o ribeiro. Sabe o que Deus está nos dizendo, Marivaldo? Quando estivermos no centro da vontade de Deus, Deus manda até o improvável para nos sustentar, mas Deus não nos deixa sem nos sustentar. Fernanda, entendemos que Elias, ele está no centro da vontade de Deus. Entenda uma coisa: se você não estiver no trilhos da vontade de Deus, ele não consegue te abençoar. Entenda que se um trem sair fora dos trilhos, ele descarregueia. Sabe o que Deus está nos dizendo? Quando estivermos no centro, entenda que o centro é o alvo. Você sempre será o alvo. Mas entenda uma coisa: tudo aquilo que se torna alvo é porque está dando fruto. Se você está dando fruto na presença de Deus, pode ficar tranquilo que você vai se tornar alvo. Mas entenda uma coisa: todo aquele que é alvo, Deus honra. Daniel, sabe o que eu acho mais bonito? É que quando dava 7 horas da manhã, os corvos sustentavam Elias. Quando dava meio-dia, os corvos sustentavam Elias. Quando dava 6 horas da tarde, os corvos sustentavam Elias. Pega para ver se você dá glória. Os corvos são seres carnívoros. O que eles estavam carregando no bico, Jefferson? Era uva? Não, era carne. Marcos, os corvos conseguiam comer aquilo que era de Elias? Não conseguiam. Vamos ver se nós glorifica, Daniel. Aquilo que é seu é seu. Jesus. Aquilo que é meu. Sabe o que Deus está nos ensinando com os corpos? Aquilo que é do teu
ele chega no ribeiro de Querite, ele não vai murmurar mais. Ele não vai olhar para aqueles que estavam lá na corte e vão dizer: eles estão comendo do melhor e eu estou aqui no ribeiro. Entenda uma coisa: se você não viver processo com Deus, é impossível você ganhar equilíbrio na sua chamada. Entenda uma coisa: só é provado aquele que foi Jean está comigo, meu Deus do céu. Jean, só é aprovado, e só é provado aquele que está aprovado por Deus, e aprovado no céu. Pode levantar aqui, meu irmão, não consegue te abalar. Aquilo que Deus levantou é impossível o homem derrubar, porque uma vez aprovado pelo céu, é impossível a terra reprovar. Sabe por quê? Porque a terra não tem suporte para impedir as ordens de Deus. E sabe o que eu te digo mais? Se Deus aprovou a sua chamada, viva. Se Deus falou que você vai pregar, pregue. Se Deus falou que você vai louvar, louve. Se Deus falou que você vai orar, ora. Jefferson, mas ninguém gosta da minha oratória, da minha pregação e da minha adoração. Adora para Deus. Adora para Deus. Elias estava no ribeiro, e mesmo daquele ribeiro, ele olhava para o céu e dizia: Senhor, eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo por fé. Aquele que vive por fé, levanta a mão e começa a glorificar. Meu Deus. Jean, Elias, ele começa a ver o ribeiro secar, ele não se apavora, filho. Sabe por que ele não se apavora, Marcos? Porque ele sabia que quando o ribeiro secar, Deus proveria outra coisa. Sabe o que Deus está nos dizendo? Mesmo quando a despensa secar, mesmo quando as suas forças se esgotar, mesmo quando a sua chamada você achar que está indo de água abaixo, Deus está dizendo para você: eu ainda tenho uma solução. Entenda que quando o ribeiro, Fernanda, começa a se secar, Elias, ele continua em oração. Entenda que todo o processo de Elias com Deus, Elias estava em oração com o Senhor. Entenda uma coisa: qual tem sido a nossa reação diante dos problemas? Elias, depois que o corvo vinha, ele orava. Elias, quando dava meio-dia, os corvos vinham e embora, Elias continuava orando. Olha para cá, Deus está dizendo para nós: quanto maior for o nosso tempo com Deus, maior serão as coisas que Deus colocará nas nossas vidas. Meu Deus, Deus está dizendo para você: se as provações estão batendo na tua porta, é porque você foi aprovado por Deus. Agora, se está tudo dando certo, meu irmão, toma cuidado. Entenda que todo profeta de Deus, todo aquele que vive a chamada do Senhor, ele passa por provações. Para quê? Para ganhar equilíbrio. Prova para mim, Jefferson: a sarça é um arbusto que no deserto já se consome simultaneamente. Mas entenda que quando Deus foi falar com Moisés, Deus usou a sarça. Sabe por quê? Era Deus provando na sua vida. Você precisa ter equilíbrio como Elias. Fogo e resistência. Fogo e resistência. Equilíbrio em tudo aquilo que vier. Entenda que quando Elias, o ribeiro seca, Deus dá ordem a Elias, Daniel, para ir até Serepta, na casa da viúva. Entenda que quando Elias, ele ora para Deus e diz: Senhor, agora vai melhorar. Quando Elias, Marcos, chega lá na casa da viúva, a hora que ele olha a despensa, só tinha um dia de alimento. Elias olha para Deus e diz: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Deus olhou para Elias e disse: você veio cumprir a minha chamada. Fernanda, entenda que quando a viúva,
olha para Elias e disse para Elias: Daniel, o que tu vens fazer aqui? O que eu tenho aqui é somente para mim, meu filho, se alimentar apenas para hoje. Elias olhou para ela com cara de profeta. Olha para quem está do teu lado com cara de profeta e disse: o que tu tens carregado? Jesus, vamos de novo. Olha para mim, Daniel, o que tu tens carregado? Olha para ele com cara de profeta e diz: o que tu tem carregado é apenas ouro, é apenas coisas materiais, ou é a palavra de Deus, ou é o Espírito do Senhor? Jean, quando Elias chega na casa da viúva, ele olha para ele e fala: faça alimentos para nós agora. A mulher olhou para Elias e disse: meu Deus, vamos comer agora e depois vai acabar. Ela fez o alimento de Deus. Jesus, Jean está comigo. Jean, ela fez o alimento, Deus multiplicou. E sabe o que Deus está ensinando para ela, Daniel? Em meio às suas dificuldades, deposite em mim aquilo que só eu posso fazer. Senhor, meu Deus está dizendo para nós: deposita em Deus somente aquilo que o Pai pode resolver. Tem coisas, olha para cá, tem coisas que o Espírito Santo resolve, tem coisas que os anjos resolvem, tem coisas que Jesus resolve por você, mas tem coisas que o próprio Deus desce do trono para resolver. Daniel, tem pessoas que oram, Deus manda anjo. Tem pessoas que oram, Deus manda povos. Tem pessoas que oram, Marcos, Deus envia pessoas. Mas tem pessoas que quando dobra o joelho, faz a oração do Pai Nosso no plural, que o Pai é nosso. Deus faz desse jeito, ó. Jesus, quando você dobra teu joelho com intimidade com o Papai, é o próprio Deus que desce para falar contigo. Prova para mim, Jefferson, Enoque andava com Deus e o próprio Deus lá. Jesus, Deus está dizendo para nós, Fernanda, comecemos a andar mais com Deus. Comecemos a andar mais com o Senhor, Daniel. Sabe por quê? Tem coisas que vai chegar na nossa vida que é somente Deus que pode resolver. Olha para cá, Deus trabalha desta forma. Ele vai deixar você ir até onde você quiser. Vai ter problemas que você vai olhar e vai ver que vai ser da sua altura. Você vai conseguir resolver, mas vai chegar uma hora que Deus vai mostrar para nós, e Deus vai mostrar para algumas pessoas, que se não for Deus, que se não for o Pai, você não consegue fazer nada. Olha para cá, só pregamos por causa da graça, só louvamos por causa da graça. Não merecemos, mas a graça nos alcançou. Sabe o que Deus está nos dizendo? Se a graça te alcançou, adora. Daniel, vai ter vezes que vamos pregar, gente, as pessoas não vão gostar. Vai ter vezes, gente, que vamos adorar, as pessoas vão olhar: cadê o vibrato? Não tem voz para louvar. Olha para cá, Deus não trabalha com espetáculo, Deus trabalha com adoração. E aquele que adora ao Senhor como Elias, Deus atende a oração. Entenda uma coisa: quando o ego começar a subir, Deus faz como fez com Saul, Deus arrebenta no meio. Olha para cá, Deus trabalha com 8 e Deus não trabalha com 80. Entenda uma coisa: ou é uma coisa ou é outra, ou adora a Deus ou adora Baal. Deus está dizendo: não viva em divisão, adora a Deus, porque quando você escolher adorar a um, Deus se prontifica. Jefferson, eu quero adorar os outros deuses. Adore.
Eu não quero adorar a Deus, mas como eu adorava no princípio. Fica em paz, entenda uma coisa: a nossa decisão enquanto estamos vivos, Deus respeita. Entenda uma coisa: o corpo humano só consegue viver até os 80. Passou disso, é só Deus. Entenda uma coisa: a vida começa após. Entenda uma coisa: a Bíblia é clara em dizer: aquele que morre em Cristo, os anjos descem. Entenda uma coisa: aquele que morre em Cristo, os anjos descem para os buscar. Agora olha para cá, é uma carruagem que desce. Jesus, Deus está dizendo para você: seja fiel, honra a Deus, adora ao Senhor. Entenda uma coisa: aquela viúva achou que ia tudo se acabar, mas era apenas o começo da história dela. Talvez Elias ficou só apenas 2 dias na casa dela, mas foi o suficiente para a geração dela viver do resto. Entenda uma coisa: o resto com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Fique de pé, vamos encerrar, amém? Entenda uma coisa: adore a Deus como Elias, seja fiel a Deus como Elias, que é somente Deus quem pode honrar a sua vida. Seu pai, sua mãe, seu irmão não consegue honrar você, porque quem depositou a chamada na sua vida foi o próprio Deus. Entenda uma coisa: assim, foi o próprio Deus quem entregou para você viva a chamada do Senhor. Jefferson, ninguém gosta da minha pregação, amém, que ele vai gostar de outra, mas faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Jefferson, eu não consigo louvar, meu vibrato não é bom, minha voz não é legal. Meu irmão, olha para cá: se até Lúcifer, que estava lá em cima, adorava a Deus e se rebelou, e Deus ainda deixava ele adorar a Deus. Entenda uma coisa: Lúcifer, quando passava as árvores, cantavam para ele. Entenda uma coisa: a sua adoração incomoda o Senhor, a sua adoração chega aos ares. Então não deixe de adorar o Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Fique com essa palavra para o seu coração, amém? Deus, Ele é Deus de provisão, e saiba que Ele já ordenou a sua vitória, a sua bênção. Aguarda o Senhor, ouve a sua voz, seja obediente, e Deus Ele vai te surpreender na face da terra. Amém, igreja? Vamos amanhã, ensaio geral, venha participar conosco, o tempo está se passando, que os irmãos possam se esforçar, amém? Para que todos estejam aqui em nome do